Como é que você se sente quando você pensa nas suas lutas atuais? Seja expandir sua identidade, desenvolver um projeto, realizar um sonho ou mudar uma situação difícil. Isso por acaso te dá vontade de andar para frente, de melhorar suas habilidades e de se desenvolver, ou te dá medo e uma sensação de evitação? Seja qual for a forma de reação que nós temos a esses desafios, e eles são muitos, o fato é que eles são da nossa conta e eles não desaparecem só porque a gente evita eles. Se você quer expandir a sua perspectiva com relação aos desafios da sua vida, quanto mais velho, mais sofisticado, você chegou ao episódio certo. Eu sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo. Crescer e viver melhor pela leitura. Esse episódio é mais direcionado para pessoas que têm muita experiência aí ao longo das décadas de vida. Mas, quando eu falo de experiência, não estou falando só de anos e décadas de vida. Dá para você ter muita experiência mesmo tendo vivido pouco. O ponto é que, dependendo do volume de experiências que você já teve, você começa a ver algumas dimensões delas. Algumas experiências se repetem, e eu já falei disso aqui em outros episódios, outras nos surpreendem, porque é a primeira vez que a gente lida com elas. Mas muitas das experiências que você passa a ter, elas acontecem em decorrência das suas escolhas passadas. Vou dar um exemplo disso. Quando você está entrando na sua vida amorosa, o seu problema é encontrar alguém. Mas, depois de muitos anos, quando você começa a se relacionar, o problema se sofistica mais, porque você já tem mais experiência do passado e você já tem mais recorrência de coisas que você já viveu. E aí a situação passa a ser meio que desenhada por um alfaiate para você. Se, por outro lado, você precisava escolher um caminho profissional no início da sua vida, dependendo do quanto você já avançou, você já trilhou diversos caminhos profissionais, ou até você passou muito tempo num caminho específico e já viu muita coisa. Então a questão passa a deixar de ser encontrar uma profissão para passar a ser como eu me posiciono nesse cenário complexo, para onde eu direciono a minha vida profissional, como é que eu retrabalho o meu papel como profissional, e você passa a ver que deixa de ser uma decisão de sim ou não, de encontrar ou não encontrar, para ser uma decisão um pouco mais sofisticada que envolve variáveis complexas, inclusive da sua identidade. Com isso, eu não estou dizendo que não se pode começar uma trilha nova na vida já na meia-idade. O que eu estou dizendo só é que, apesar de muitas pessoas começarem trilhas novas, mesmo assim elas têm que lidar com as decisões do passado e com o caminho que elas trilharam até aqui. E isso acaba gerando uma situação mais sofisticada, onde não adianta só você fazer força para resolver um problema. Como se diz no dito popular, deixa de ser força e passa a ser jeito. Vou dar algumas características que eu percebo pessoalmente diante desses problemas. A primeira delas é que os desafios passam a ser muito mais pessoais. Se você pegar um grupo de adolescentes, apesar deles serem pessoas variadas, com identidades diferentes, alguns problemas são muito parecidos, como vocação, amor, identificação dentro da família, conexão. Quando você vai andando um pouco mais para frente, parece que os seus desafios só são seus. E que por mais que você tenha amigos que vão te ouvir e podem até oferecer uma palavra amiga, eles não são experts no seu problema. Eles não são capazes de entender exatamente o que você está vivendo e te ajudar. Por outro lado, quando você começa a superar e entender melhor um problema, você não se torna expert nele e você não consegue dar sugestões sobre esse problema que sejam realmente efetivas para os outros. Eu não estou falando isso de uma forma absoluta, eu só estou falando que acreditar que alguém vai ter uma solução para um problema quando você já viveu muito pode ser um tipo de inocência e pode acabar evitando que você encontre realmente caminhos que sejam adequados à sua identidade. Por fim, uma coisa interessante dos problemas depois que a gente anda um pouco para frente na vida é que não adianta só jogar dinheiro ou recurso no problema. Por exemplo, quando você está envelhecendo, você fazer procedimentos estéticos não vai te tornar mais jovem. Se você estiver numa crise de mal-estar mental, com mal-estares psíquicos, o remédio ele pode te manter funcional, mas ele não vai resolver a sua crise. E, no final das contas, quando você tem feridas traumáticas e refugos de feridas do passado, você se atirar de uma maneira compulsiva a alguma substância ou alguma situação não vai resolver o problema. Não estou falando isso para estigmatizar, eu só estou dizendo que tem uma física por trás desses problemas que aparecem na vida quando você já avançou um pouco. E agora, o que a gente faz com isso? Por outro lado, nem todos os problemas e situações desafiadoras que aparecem no avançado da vida, eles se referem necessariamente a feridas traumáticas e algum dano que você precisa reparar que adveio do passado. Às vezes, você pode estar vivendo situações difíceis e desafiadoras que elas decorrem necessariamente de escolhas positivas que você fez e de avanços que você teve ao longo da sua vida. Vou dar um exemplo pessoal. Na minha juventude eu era designer, freelancer, comecei a arranjar mais clientes, mais projetos, né? Minha atuação começou a ser mais bem sucedida. Com isso, a minha carga de trabalho se tornou muito grande e eu era incapaz de gerenciá-la sozinho. Problema novo, né? Um problema que advém de uma solução, de uma decisão positiva.
Nessa situação, eu abri uma empresa e comecei a ter funcionários. Cheguei a ter 11 funcionários na época e gerenciar a gente. Então, meu problema deixou de ser mais simples, do tipo arrumar ou não arrumar projetos, e passou a ser mais complicado, do tipo como ser sustentável com uma equipe de 11 pessoas, como cuidar dessas pessoas, como garantir a qualidade e ao mesmo tempo a saúde delas ao longo da minha execução. Percebe que eu saí de uma situação positiva que tinha problemas mais simples, mas fui para uma situação positiva com problemas mais complexos? É mais ou menos disso que eu estou querendo dizer hoje. E aí, generalizando um pouco mais, você pode estar numa situação onde um sucesso ao qual você galgou ao longo da vida esteja te exigindo mais tempo do que você é capaz de dar, ou mais energia do que você tem no momento, ou uma capacidade de resolução de problema mais ampla do que você acha que você tem. E no final das contas, isso é um problema que você quer ter, porque você escolheu ao longo do caminho chegar nessa situação que você está vivendo hoje. Eu não estou dizendo que você está preso nela, que você é o escravo dela, mas sim que a gente tem que olhar com mais simpatia para essas situações, porque às vezes a gente se esquece que o problema que a gente está vivendo hoje, ele é fruto de uma decisão que foi um sonho no passado. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para alarmar você ou para romantizar esse desassossego? Não, porque aqui a gente não trabalha com romantização do desassossego. Eu estou falando isso para trazer perspectivas para essa situação. Por quê? Se no passado você tinha um problema mais elementar, achar ou não achar emprego, achar ou não achar amor, achar ou não achar o seu lugar no mundo. É natural que hoje, se isso tiver dado certo, se esses desejos tiverem se realizado, é natural que hoje o problema seja mais denso e complexo dentro do amor, mais sofisticado e cheio de camadas dentro da profissão. E é importante a gente ter essa capacidade de reconhecer isso antes que a gente passe a resistir e lutar com o problema como se ele fosse um intruso indesejável e não uma consequência natural das nossas decisões, como eu acabei de te falar. E antes de andar um pouco para as perspectivas, um último ponto que vale a pena trazer é que quanto mais você se cultivar e se desenvolver psicologicamente, cognitivamente, emocionalmente, existencialmente, mais sofisticados vão ser os seus problemas. Só que às vezes a gente entra nessas fases mais sutis da vida com o viés da nossa fase mais antiga. A gente espera que as coisas sejam simples e lineares e que bastasse a gente tomar uma decisão ou tomar uma atitude para que elas se desenrolassem sozinhas. Só que não é bem assim e a gente vai falar agora de o que a gente faz com isso. Agora que a gente está mais avançado, com mais experiência, não importa a nossa idade, mas os nossos problemas passaram a ter mais camadas, serem mais complexos, mais densos e mais sutis. E o que a gente faz a partir daí? Vou trazer algumas ferramentas para você que são as que eu uso no dia a dia. Podem ser úteis aí se você estiver vivendo uma situação parecida para tornar a sua jornada mais suave. A primeira delas é se oferecer tempo. Porque, geralmente, se você é uma pessoa que resolve muitas coisas, essa mentalidade de resolvedor se torna uma armadilha. Às vezes você se depara com um problema mais sofisticado, que exige mais da sua atenção, que ele tem mais ambiguidades e ambivalências, mas você é um resolvedor e você quer ir lá e traturar ele imediatamente. Isso não necessariamente vai te oferecer uma solução resolutiva. Pode até criar mais problemas ou fazer você voltar umas etapas, ou não se sentir capaz de resolver a situação que você tem à mão. Às vezes, o problema requer tempo. Tempo para você amadurecer a sua visão de mundo, tempo para ele se estabelecer de uma forma que seja atacável, manuseável, resolvível. Para isso, vídeo meu episódio sobre ler o tempo, que tem muita coisa interessante para você lá. Depois disso, a próxima perspectiva que eu te trago é você aprender a ler o mundo. E você está aqui no canal para isso, para colher perspectivas diversas das suas. Por que isso é interessante? Porque nós não temos todos os ingredientes para cozinhar essa solução a todo momento. Se estiver dando tudo certo ao longo da sua evolução, os seus problemas eles vão ser mais inesperados, eles vão ter características que vão envolver desenvolvimento de habilidades e de perspectivas novas. Então, o que a gente faz normalmente quando a gente está lendo o mundo, por exemplo, lendo outros autores e autoras, ouvindo filósofos e filósofas, né, consumindo perspectivas, seja na internet, nos livros de amigos, etc., a gente está ampliando o nosso rol de ingredientes para a gente cozinhar uma solução mais aderente, que tenha mais a ver com a situação que a gente está vivendo no momento. E aqui eu trago um detalhe sobre tempo, como eu estava falando anteriormente. Às vezes, dependendo do seu perfil, você quer estar lendo as coisas e resolvendo imediatamente. Você acha que só porque está consumindo uma informação específica, naturalmente você já sabe solucionar alguma coisa que você está vivendo. E a vida não é assim. Muitas vezes você vai precisar de tempo para o seu inconsciente amadurecer aquelas informações. Vamos supor, nessa metáfora de cozinha, para o sabor apurar e os temperos se conectarem até o momento em que você realmente consiga olhar para uma situação nova que você está vivendo, desafiadora, e trazer uma solução à altura dela. Por fim, uma última perspectiva que vale a pena você ter em mente é sair de si.
Por quê? A autoobsessão infertiliza. Como o Viktor Frankl fala nos livros dele, quer dizer, no livro dele Em Busca de Sentido, é uma hiperintenção, uma vontade exagerada de alcançar alguma coisa. E essa vontade nos deixa cego para a situação atual. Esse excesso de intenção, ele pode te tirar do lugar onde você deveria estar para visualizar o que você está vivendo na vida no momento. Então, como que você sai de si? Primeiro, buscando outras perspectivas, mas depois sabendo não ficar completamente apegado ao problema. Então, desapego, né? Eu falei aqui no episódio sobre desapego, vale a pena você ver. E por fim, tendo um pouco de generosidade, sabendo que o problema novo, mais sofisticado que você está vivendo, ele não é um intruso, ele não é um obstáculo, ele não é um incômodo na sua vida. Ele é uma oportunidade para você se desenvolver. E se tudo der certo lá no futuro, quando você tiver superado esse, outros problemas novos vão aparecer para te tornar o ser humano que você já é. E você, o que você acha desse episódio, dessa conversa? Tem a ver com o momento que você está vivendo ou que você já viveu? Me conta aqui nos comentários. E se por acaso você curtiu esse assunto, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e mandar para pessoas que você acha que vão se beneficiar de ouvir isso. Sempre tem alguém precisando de uma perspectiva e precisando ampliar a sua leitura do mundo. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.